Porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando força do... Bom dia, meus queridos. Quero fazer aqui uma pequena e breve reflexão sobre o nosso sentimento de segurança. E a pergunta que se faz nesse dia é: você se sente seguro? Você se sente uma pessoa segura? Você sente que está capacitada a lidar com as questões da vida ou com os problemas? A verdade é que a maioria, se não todas as pessoas, possuem em algum grau um sentimento de insegurança, algum sentimento de incapacidade. Eu gostaria de abordar 4 tópicos nessa breve explanação, que é que tem uma causa. Esse sentimento de insegurança, ele tem uma causa, ele tem uma consequência interna e ele tem uma consequência externa e também possui tratamento. Essa é a boa notícia, possui um tratamento. Geralmente a causa se relaciona na formação do indivíduo, na formação do ser humano, que se dá principalmente na fase da infância e da adolescência e pelo meio onde essa criança e esse adolescente estão inseridos. Se o meio familiar proporcionou segurança, teremos a formação de um adulto seguro. Se esse ambiente era um ambiente de insegurança, onde havia muitos conflitos familiares, muitas brigas dos pais, dos cônjuges, oferecendo um ambiente familiar de insegurança, de instabilidade, de conflitos e perdas constantes, isso vai formar um adulto que é inseguro, que não sente segurança alguma na sua própria vida. A primeira consequência, e ela é interna, é esse próprio sentimento de incapacidade, de que eu não vou conseguir fazer, ou que se eu fizer vai dar errado, e quando der errado eu estarei totalmente perdido, A pessoa sente que se alguma coisa der errado, ela vai ter um prejuízo total de vida. Tudo vai acabar. Ou seja, ela vai para o fundo do poço se qualquer coisa der errado. Então, esse medo excessivo causado pela insegurança, vai fazer com que a pessoa esteja o tempo todo limitada pelo medo. E é importante falar sobre essa palavra medo, que caracteriza as fobias. Ou seja, esse sentimento de insegurança vai gerar também uma patologia que são as fobias. Então, aquelas pessoas que têm medo de altura, têm medo de avião, ou seja, qualquer situação que a coloque em vulnerabilidade, para ela é extremamente angustiante, porque internamente ela não tem segurança. Então, quando o ambiente externo oferece para ela alguma vulnerabilidade, como por exemplo a altura, estar em um ambiente em altura, aquilo a angustia muito, porque internamente ela não tem um sentimento de segurança. A consequência externa, e aqui eu vou focar no aspecto social, é que as pessoas que são manipuladoras e são abusadoras e etc., elas vão perceber esse sentimento de insegurança e vão oferecer para você uma falsa segurança nelas, para que você possa ser manipulado
e usado por essas pessoas. Então, a consequência externa social, eu vou focar no aspecto social, e quando eu digo social, eu digo do trabalho, da igreja, qualquer ambiente social onde você esteja, em um grupo, em uma comunidade, seja de trabalho, seja religiosa, sempre existem aquelas pessoas que vão perceber isso em você e vão tentar usar isso em benefício delas e em prejuízo seu, em prejuízo teu. A boa notícia é que tem tratamento. Tem tratamento, como o próprio Davi disse: o Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. Ou seja, a insegurança de Davi foi tratada na medida em que ele tinha um Deus no qual ele confiava. Então, Davi, ele confiava em Deus e ele já tinha experiências próprias de momentos em que Deus o havia livrado de situações de perigo. Nós não sabemos as circunstâncias de formação de Davi, da sua família, da sua mãe, do seu pai, como ele foi criado, como ele foi tratado. Existem muitas teorias a esse respeito, mas as evidências históricas e bíblicas são mínimas, quase que zero. Mas não é importante saber o que aconteceu com Davi. É importante saber por que ele era tão seguro. Por que Davi era tão seguro? Por que Davi era tão confiante? Porque havia uma base de segurança muito sólida, muito real. E aqui, no caso de Davi, havia a fé de acreditar em Deus, mas ele também tinha a experiência. A experiência é uma confirmação da fé, e a experiência confirma a fé e reforça a fé. Então ele disse: Deus já me salvou de leões e de ursos, ele vai me salvar também desse filisteu. E o resultado é que Davi foi lá e matou Golias. Ele foi lá e fez o que ninguém acreditava que ele fosse capaz de fazer, apenas pelo sentimento de segurança. Existia uma base. Quando Jesus disse: olha, eu sou a rocha, e quem estiver em mim nunca será abalado. O que é uma rocha? Uma rocha é um local de segurança. A rocha não treme, a rocha não balança. A rocha é o lugar onde estamos seguros e nos sentimos seguros. É necessário estar seguro, mas também é muito necessário se sentir seguro. Então, não quero fazer uma explanação teológica, quero que apenas você reflita sobre isso, sobre esse sentimento de insegurança que te persegue, que te limita, que te escraviza, que não permite que você saia mundo afora e faça aquilo que você acredita que você foi chamado para fazer. Que você trate, que você enfrente esse sentimento de insegurança, que você vá atrás da causa, entenda a causa, e que o Senhor passe a ser a sua rocha, porque Ele é a única fonte de segurança. Essa que é a verdade. Davi, ele confiava na única pessoa que é digna de confiança, que é estável, que é eterno, que nunca muda, que nunca mudou, que jamais vai mudar. Então, Davi, ele estava, a sua referência de segurança é a mais exata, a mais precisa e a mais real de todas, que é o próprio Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor, que a bondade do Senhor e a cura do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus.